Seguimos então na página 94 e 95. E lá tem o título 1 da unidade. As pessoas utilizam recursos da natureza. Recurso natural é tudo o que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. A água, o ar, o solo, a vegetação e os minerais são exemplos de recursos naturais. Aí está citando, então, tudo que é recurso natural e também trazendo o questionamento e a situação para que a gente pense quais os cuidados que nós precisamos ter com esses recursos naturais. Se eles são renováveis, se eles são permanentes, se eu posso esgotar tudo na natureza, que não vai ter problema. Retirar tudo que tem na natureza e está tudo bem. Então, nesta unidade, a gente vai também refletir sobre isso. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Aqui o título. Então, renováveis que se renovam, que se revitalizam. E não renováveis quer dizer que esgotam. Não vai ter mais naquele lugar, naquele momento, ali acabou. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Então, o que é um recurso natural renovável? Tá aqui a perguntinha, ó, o item, o título do item. São aqueles que se renovam naturalmente por meio da ação humana, como o cultivo de plantas para reflorestamento, é o exemplo de um recurso natural renovável, a água, o ar, o solo, a vegetação e a energia solar. Aqui está um exemplo, então, de alguns recursos naturais que podem se renovar. Pode ser pela ação da natureza, aqui naturalmente, ou por meio da ação humana. Por exemplo, uma floresta que foi toda devastada, derrubada, ela pode ter a mão humana para renovar ela, para refazer. E se deixar com o tempo, a natureza pode, ao longo dos anos, de muitos anos, também refazer. Se você pegar um rio, por exemplo, nós tivemos agora o exemplo da seca. Muitos rios secaram por falta de água, mas agora com essa maravilhosa chuva que chegou, eles se renovaram, porque a água chegou e ela começou a escorrer pelos rios. Então, o rio é uma fonte natural renovável e ele se renova com a ação da natureza. Não tem como o ser humano fazer chover, né? A gente pode criar algumas situações que dificultem a chuva, que é a questão da derrubada das matas, mas fazer chover, o ser humano não tem esse poder. Então, o rio, para se renovar, depende da ação da natureza, então vai ser naturalmente. Observe que ali tem uma floresta de eucaliptos cultivados no estado de São Paulo em 2016. E aí eles estão fazendo a extração da madeira, porque com certeza do eucalipto principalmente se produz muito papel, né? A celulose. Aí tem uma pergunta, número 1. Um rio pode ser considerado um recurso natural renovável? Explique. Você pode responder, copiar a pergunta e responder lá no caderno. Embora ali está para nós conversar. Como nós não vamos poder conversar, você está na sua casa e eu na minha hoje, você vai responder no seu caderno também. Você respondeu a questão 4 da outra página e agora a 1 dessa. Você acha que o rio pode se renovar? É um recurso natural que se renova? Você responde por quê? Como? Explica o que acontece para que ele se renove, ok? E aí a gente vai agora para a página aqui ao lado, que é a 95, que vai falar do petróleo. Estão vendo aqui? Então, recursos naturais não renováveis. Como vai falar de petróleo, você já vai saber que ele é um recurso natural que não se renova. Uma vez retirado com a plataforma naquele lugar não haverá mais, terá que descobrir outros locais. Então, aqui, recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente, não podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo se esgotar, olhem só. Esgotar quer dizer não existir mais. Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro,
aquele que tem a imagem lá na abertura que eles estão retirando do solo, que é retirado da natureza para fabricar aço. Pense se lá naquela sala tinha alguma coisa com aço tirada do minério de ferro. São exemplos de recursos naturais não renováveis o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. Minério de ferro, alumínio, cobre, manganês, ouro e níquel. Todos esses minérios não são renováveis. Uma vez retirada, não tem mais, né? Aí tem as duas imagens para a gente observar. Extração, área de extração de minério de ferro, município de Congonhas, estado de Minas Gerais. Aqui, ó, extração de minério de ferro. Plataforma de extração de petróleo no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em 2015. E aí uma pergunta. Observe a plataforma aqui. A plataforma retira petróleo do fundo do mar. As fotos acima mostram a extração de quais recursos não renováveis? Você responde lá no caderno de geografia também. Então, tem a pergunta 1 e a pergunta 2 para vocês responderem. As fotos acima mostram a extração de quais recursos não renováveis? Muito simples, né? Tá aqui, ó, e tá aqui, ó. Fontes não renováveis, que não se renovam, né? Então, destaque que as explorações de minérios, elas ocorrem a céu aberto, e o que faz muitas vezes, a maioria das vezes, numa profundidade muito alta, muito profunda, né, dentro do solo, e o que altera o meio ambiente naquele lugar. Então, modifica muito a questão da natureza, do ambiente natural, ok? Aí vamos virar a página.